e Ernesto Marques. Dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional revelam que, no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas vivem com insegurança alimentar grave. Na Bahia, são quase 2 milhões de pessoas passando fome. Tanto que o Bahia Sem Fome, programa de combate à fome do governo do estado, tem como principal objetivo exatamente promover a segurança alimentar e nutricional dessas pessoas, oferecendo alimentos em qualidade e quantidade necessárias para garantir o direito à alimentação e nutrição adequadas. Sobre o assunto, a gente conversa com o coordenador da campanha Bahia Sem Fome, Tiago Pereira da Costa, conosco aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Tiago. Muito bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia. Dizer da nossa satisfação, em especial a minha satisfação, catingueiro, um sertanejo, tendo a oportunidade de participar de um programa dessa magnitude. Prazer todo nosso. Estamos à disposição para conversar um pouco sobre o nosso programa aí, o Bahia Sem Fome. Imagino o tamanho do desafio que esse programa tem pela frente. Diz pra gente, então, quais são as principais estratégias, as principais ações adotadas pela campanha Bahia Sem Fome, exatamente para enfrentar essa que é uma grave situação, não é? De quase 2 milhões de pessoas passando fome no estado, Tiago. Então, eu diria que nós estamos vivendo na Bahia um momento novo, um momento muito importante para a administração pública, onde a gente tem um gestor que tem uma trajetória social e que também vem do rural, que tem uma expressão muito forte no estado, né? O nosso governador Jerônimo Rodrigues, ele, desde o pleito eleitoral ali, construindo o seu programa de governo, a sociedade já apresentava a demanda de se ter um programa que cuidasse das pessoas em situação de fome. Então, isso é um indicativo desde o programa de governo participativo. E hoje, na administração pública, sob a liderança do professor Jerônimo Rodrigues, nós estamos elaborando um grande programa. Eu diria que o programa está pronto, inclusive, tem um projeto de lei para tornar a política pública e dar uma amplitude maior, dado a complexidade do tema que estamos vivendo na atualidade no estado da Bahia. São 12,9% da população vivendo em situação de fome extrema, ou seja, ausência alimentar, não tem o que comer. E, portanto, o governador, com toda a sua sensibilidade, com todo o seu comprometimento social, ele estabelece nos seus programas prioritários o programa Bahia Sem Fome, né? Inclusive, escolhe aí um jovem que não tem vida pública ainda, né, na administração pública, para coordenar um programa dessa magnitude. A primeira etapa do nosso programa é essa campanha de doação de alimentos, né? Todos vocês, com certeza, conhecem um pouco do perfil do nosso governador, tudo dele é para ontem. Então, passaram-se 3 meses, mesmo com a proposta de programa pronta. Nós não conseguimos vencer a burocracia da administração pública, o que isso é importante para manter os princípios da administração pública. Então, foi uma decisão de governo que, no mês de março, colocássemos à disposição da sociedade uma primeira etapa do programa, que é essa campanha de doação de alimentos. Eu diria que a campanha ela tem um conjunto de objetivos que vem sendo atendidos. Primeiro, é estabelecer esse grande mutirão para o enfrentamento da fome. O governo precisa cumprir o seu papel, mas sem a sociedade, sem os segmentos representados, sem as forças produtivas, sem a iniciativa privada, a gente não vai conseguir, de fato, vencer o flagelo da fome no estado. Então, estamos nesse processo de sensibilização da sociedade, assumindo o compromisso dessa emergência, desse problema em que se encontra parte da população baiana, né? E, a partir disso, estamos arrumando a casa, organizando a estrutura de governo para que, de fato, esse programa ele seja materializado. Agora, é importante destacar que é um programa diferenciado porque ele é intersetorial, transversal e sistêmico.
Todas as secretarias de Estado, todos os órgãos públicos fazem parte dessa construção e também vão contribuir no processo de implementação do Bahia Sem Fome. Na prática, Tiago, como é que os alimentos vão chegar a quem precisa desses alimentos? Eu estou falando isso considerando as dificuldades de acesso, exatamente, né? A dificuldade de acesso à alimentação em qualidade, em quantidades suficientes enfrentadas pela população. Ou seja, o desafio é grande. Você citou aí no esforço de promover com que as pessoas doem alimentos, mas e para chegar a quem precisa desses alimentos, quais são as estratégias, quais são as ações já definidas para cumprir esse objetivo? Perfeito. Então, na nossa proposta de lei já elaborada, nós estamos, inclusive, constituindo uma rede de equipamentos públicos integrados para o combate à fome. E nessa primeira etapa, através do nosso site institucional do Bahia Sem Fome, nós estamos conseguindo, em toda a Bahia, identificar organizações sociais que trabalham com o público em extrema vulnerabilidade. É através dessas organizações sociais que o Bahia Sem Fome está chegando na sua primeira etapa, porque sabemos da dificuldade do Estado chegar às pessoas individualmente, né? Imagina aí quase 2 milhões de pessoas em situação de fome extrema. Então, são através dessas organizações. Estamos há pouco mais de 2 meses da primeira etapa, que é a campanha, e já conseguimos cadastrar no nosso site 3.380 organizações sociais nos 27 territórios de identidade da Bahia. Dessas 3.380 organizações, só em Salvador, nós temos aproximadamente 1.200. E, de fato, são organizações dos segmentos da igreja, de associações, de movimento de população em situação de rua, de redes de mulheres, de associações, de ONGs, que já trabalha, de fato, com esse público, né, com alguma ação de apoio, inclusive ação que assegure o acesso ao alimento, a experiência das sopas, da distribuição de quentinhas. É o Estado, inclusive, fortalecendo essas iniciativas com a doação de alimentos. Nós já conseguimos arrecadar, Jefferson, imagine aí, em 2 meses, olha que esforço gigantesco sobre a coordenação e a maestria do governo do Estado da Bahia, nós já conseguimos arrecadar mais de 700 toneladas de alimentos. Dessas 700, nós já conseguimos entregar aproximadamente 500, ou em cestas alimentares, ou em alimentos para que as pessoas consigam produzir refeições. Nós temos experiências interessantes de paróquias em bairros periféricos que estão conseguindo produzir refeições. É importante fazer um destaque, esse esforço na primeira etapa de assegurar o direito à alimentação é importante porque a pesquisa da Rede Pensan, ela traz um diferencial para o estado da Bahia. Ela diz que a concentração de fome no nosso estado está presente nos centros urbanos, ou seja, nós precisamos desenvolver uma ação mais efetiva para os centros urbanos, principalmente para as cidades maiores do estado. Imaginem vocês que em outros tempos, em outras pesquisas, a concentração de fome, com certeza, seria na zona rural. Então, isso mostra que as políticas agrícolas e agrárias desenvolvidas nos governos do PT, no estado da Bahia, têm dado certo. É fato que voltamos para o mapa da fome, porque nos últimos 6 anos nós vivemos vários problemas na macropolítica e na macroeconomia. Tiago. Uma inflação perversa, as PECs de congelamentos de gasto, a ausência de recursos para a saúde, educação, assistência social. Então, tudo isso fez com que, de fato, a gente voltasse para o mapa da fome e o Estado está desenvolvendo aí o programa Bahia Sem Fome para chegar, de fato, a quem mais precisa. É muito legal essas ações urgentes para acabar com a fome que se renova diariamente. Eu penso que o melhor dos cenários é exatamente a erradicação da fome. E aí eu te pergunto, quais são as perspectivas futuras para enfrentar a fome aqui na Bahia de forma efetiva,
visando a erradicação desse problema tão urgente, Tiago? Perfeito. Veja, eu posso, inclusive, atestar a importância da política pública, porque venho do sertão e lá vivi o flagelo da seca, né? Da lata d'água na cabeça, da casa de taipa, da ausência da educação. E foi através da educação que cheguei também na pós-graduação, que consegui, inclusive, mudar a vida minha e da minha família. Então, na nossa realidade do Bahia Sem Fome, nós estamos desenvolvendo um programa que ele tem duas naturezas. Uma natureza mais emergencial, que é de assegurar o alimento a quem mais precisa, mas também nós precisamos ter ações estruturantes. As pessoas não querem só o alimento, as pessoas querem muito mais do que isso, oportunidades de emprego, de renda, dignidade. Então, o programa ele está estruturado em 7 grandes eixos, e esses eixos viabilizam ações, orçamento público, para que consiga oportunizar essa população, inserir nas frentes produtivas, desenvolver a agricultura urbana, periurbana, o empreendedorismo, o fortalecimento da agricultura familiar, dos povos e comunidades tradicionais, uma política de abastecimento nos centros urbanos que considere a necessidade de reaproveitamento dos alimentos que tanto a gente desperdiça e, articulado a tudo isso, outras ações do Estado, outros programas, outras políticas públicas. Vocês veem aí todo dia o quanto o Estado da Bahia tem investido em infraestrutura de saúde, de educação, de estradas. Então, é importante também que esse público vulnerável consiga se inserir nesses postos de trabalho, e é através dessas ações articuladas que, de fato, a gente vai conseguir vencer a fome. Não só com ação emergencial, né, assistencial, mas muito mais do que isso. As pessoas querem dignidade, as pessoas querem oportunidade de ter suas condições próprias de permanência, de sustentabilidade, etc, etc. Então, o programa, ele dá conta dessas múltiplas dimensões, né, considerando, inclusive, Thiago, retrato da fome, né, Thiago, que precisa também dessas ações mais de cunho estruturantes. Bom dia, Thiago. Ernesto aqui, catingueiro como Ernesto. você. Me diga uma coisa, pelo que você está me dizendo, assim, para além da ação emergencial, né, que não pode ser permanente, senão a gente inclui a fome como uma questão permanente e ela precisa ser superada. Mas o restante do programa, pelo que você me diz, é o próprio governo, então. Todos os conjuntos de ações. Por isso que ele Mas tem não um tem uma caráter sobreposição. Como? Não tem uma sobreposição, a bandeira da fome, ela não está englobando aí todo o governo. O que é que isso significa na prática? Você tem uma governança meio que paralela para organizar todas essas ações intersetoriais? Ou Perfeito. Não é o próprio funcionamento do governo? Perfeito. A coordenação ela surge nessa nova reforma administrativa, não existia antes, assim como surgiu a coordenação de juventude, de povos e comunidades tradicionais, indígenas, e ela tem a incumbência de coordenar toda a ação de combate à fome no Estado, dialogando com todas as estruturas públicas e os órgãos também, para que a gente consiga descentralizar o processo. E também cientes de que, para que de fato a gente consiga vencer a fome, a gente precisa envolver desde a saúde, a educação, a assistência social, o desenvolvimento social, enfim, a gente precisa envolver todas as pastas, né? Então, não há um sombreamento quando o programa ele é desenhado fruto de um processo de pactuação com as pastas e, ao mesmo tempo, fruto de um processo de escuta com a sociedade, né? Como é que está a resposta, Thiago, da sociedade para esse apelo do governo? Então, veja, nós conseguimos fazer já vários processos de escutas. Todo o processo de controle social do programa vai ser feito através do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, e há uma expectativa muito grande dos segmentos, das redes, dos fóruns, para que, de fato, o programa ele ganhe, enquanto política pública, essa dimensão sistêmica, né? Porque muitas vezes a política pública ela fica dispersa e ela não consegue atuar de forma tão coordenada, de forma tão articulada como o Bahia Sem Fome se propõe a fazer. Então, eu diria que tem uma aderência muito forte, né? Tem um clamor também muito forte dos segmentos representados para que, de fato, essas ações já estruturadas no programa, elas sejam implementadas
e que, de fato, a gente consiga uma parceria efetiva com o governo federal, porque só com o orçamento público do Estado da Bahia, a gente vai ter muita limitação de avançar com essa pauta aqui no Estado. Só para a gente encerrar, Tiago, como é que está sendo o envolvimento dessa campanha com a sociedade civil? Você já citou, sim, as ONGs que já foram identificadas, estão cadastradas, estão reforçando esse propósito de combater a fome aqui no Estado, mas também envolvendo empresas, instituições para ampliar esse alcance, o impacto das ações. Perfeito. Do ponto de vista da iniciativa privada, nós estamos fazendo também um processo de negociação, nós já conseguimos parceria com 108 empresas que estão fazendo doações para essa primeira etapa do programa Bahia Sem Fome, e, ao mesmo tempo, nós estamos num processo de interiorização dessa primeira etapa. O programa precisa chegar na ponta, principalmente com essa ação de arrecadação e de distribuição de alimentos, e nós contamos aí com os segmentos representados, com os territórios de identidade, com os movimentos sociais, com as redes, com os fóruns e também com as estruturas públicas que ficam espalhadas aí em toda a Bahia. Percebam vocês que a gente tem conseguido até envolver nesse processo as forças de segurança, né, em especial o Corpo de Bombeiro, que tem uma expertise muito forte com trabalhos dessa natureza. E eu diria que nesse processo de interiorização, lá na ponta, discutindo a urgência da fome, construindo possibilidades, a gente vai ter, de fato, um programa com a cara da Bahia e, de fato, ao longo da gestão, ao longo dos 4 anos, nós vamos construir uma Bahia sem fome, já que essa é uma das prioridades do nosso governador Jerônimo Rodrigues. E sucesso a gente deseja aí desde já para que essa campanha tenha os resultados esperados. E muito obrigado a você, Tiago Pereira da Costa, que é o coordenador da campanha Bahia Sem Fome do Governo do Estado. Um abraço, até uma próxima. Bom dia, Tiago. Um abraço, tchau, tchau. Agora são 7h50 na Tarde FM.